Boa tarde a todos. Dando sequência a esse canal, a um mais novo vídeo aí. Hoje não poderia ser diferente. Vamos estar abordando o assunto crucial para não somente eu, mas também a todas as outras pessoas que queiram um dia entrar na vida política e vão encontrar com certeza as mesmas dificuldades que eu encontrei lá atrás em 2021 e não é diferente agora na data presente em 2024. Esse assunto hoje será partidos políticos. Que fica essa dúvida se realmente a quantidade elevada de partidos representa a força da democracia ou se simplesmente essa quantidade elevada significa um negócio muito lucrativo e estratégico. Por quê? Em 2021, quando eu estava fazendo algumas viagens aqui no estado do Espírito Santo, me apresentando e apresentando algumas ideias e doando essas ideias, eu deixava bem claro quando visitava alguma câmara municipal, a prefeitura ou até mesmo ali conversando com a sociedade comum ali, apresentando todas as ideias e deixando elas abertas na mesa para serem praticadas e colocadas ali em prática ali no município em si. E eu vi a dificuldade que foi encontrar um partido. Na época, um ano antes das eleições de 2022, eu acho que, se eu não estiver enganado, naquela época tinha 42 ou 44 partidos políticos. Sim, mais de 40 partidos políticos. Eu entrei em contato com a maior parte deles e de maneira quase que unânime as respostas foram sempre as mesmas. Apenas me convidava para se filiar, para fortalecer o partido. Era uma das opções que me apresentavam. E 2, era a resposta quase que comum para todos os partidos. Parece que estavam todos alinhados com o mesmo propósito. Eles alegaram que devido à política nacional no âmbito da presidência estava muito equilibrada, disputada, em questão de polos aí, e eles alegavam que estava focado em um nome para fortalecer, para que tivesse alguma chance de vencer ou o candidato A ou o candidato B. E aí é claro que eu tentava argumentar que isso não era o propósito da democracia, que você não pode criar um partido apenas para evitar que alguém chegue ao poder. Pelo contrário, você tem que criar um partido para levantar a sua bandeira, buscar pessoas que ali a representam e que tenham pensamentos distintos para que aí sim viabilize a candidatura, para que a democracia de fato seja representada, para que a democracia dê condições para que pessoas igual a mim ou a outras pessoas até mais preparadas do que eu, que possa ter chance de concorrer. Mas infelizmente meus argumentos ficaram ao vento e eles estavam irredutíveis. Resultado, de fato aconteceram as eleições, a maior parte dos estados e também na eleição presidencial havia poucos candidatos, porque os partidos não queriam se dividir. E aí vem a pergunta, se naquela época havia mais de 40 partidos e eles ficam aí brigando com o TSE, tentando fundar, cada dia tem mais partidos querendo ser fundados aí, ou atualmente, se não me engano, tem 29 partidos aí registrados, e tem mais de uns 40 aí querendo viabilizar aí a sua fundação. Aí eu pergunto, se já tem 29 e tem mais gente querendo fazer, que fala que não se sente representado por esse partido que aí já estão, e chega na época das eleições, eles abdicam de levantar um nome ou de dar oportunidade a alguém e simplesmente se juntam aos demais. É engraçado, né? Na época que você poderia se unir sem gerar um novo partido, você fala que não, que tem pensamento e ideologia diferente. Mas na época das eleições, quando vem um fundo eleitoral, quando tem algum interesse em questão de cadeira de cargos, secretarias, ministérios, rapidinho as diferenças vão embora. E aí esse foi o resultado. Finalizando então, porque as pessoas me perguntam, já que eu já estava pronto lá atrás em 2021, por que eu não coloquei minha cara para concorrer? Senhores, eu estava pronto, continuo pronto, ofereci a minha cara, apresentei as minhas ideias, mas infelizmente a Constituição Federal tem um artigo lá que define o seguinte: para você disputar um processo eleitoral, você precisa, eu vou mudar essa palavra de precisa para eu sou obrigado a ter um partido, a me filiar a um partido. E por esse motivo, apenas por esse motivo, eu não consegui em 2021 a concorrer para 2022.
E isso vai se repetir com várias outras pessoas. A política brasileira virou um negócio e, infelizmente, as pessoas que estão dentro não dão oportunidade para que outras pessoas com pensamentos, com ideias, com projetos, com visões diferentes tenham oportunidade de ao menos disputar. Ao menos disputar. É muito fechado. Há diferença em questão de quantidade de partidos, mas há muita proximidade entre eles para acordos que venham de interesse de ganho para ambos os lados. E isso não é bom. É bom para o partido, mas é péssimo para uma nação que quer se fortalecer. Possivelmente, talvez eu não seja a pessoa mais preparada, mas quantas e quantas outras pessoas que estão prontas, preparadas, que poderiam fazer um trabalho histórico no âmbito municipal, estadual e federal, mas que não têm a oportunidade de se filiar. Muitas pessoas do bem, das quais eu conheci nessa trajetória, pessoas impressionantes, das quais eu perguntei por que elas próprias não ingressaram na vida política para mudar a realidade, e elas falaram que não pensam, que tem nojo e que jamais entraria. Só que, infelizmente, a resposta que eu dou para ela é o seguinte: quando pessoas do bem, bem intencionadas e preparadas, tipo você, não entra, alguém mal intencionado vai ocupar a cadeira, porque alguém tem que sentar na cadeira. Então, o meu foco aqui nesse canal é passar essa visão para todos vocês, pessoas do bem, pessoas criativas, inteligentes, pessoas que têm liderança, pessoas que podem acrescentar, seja onde for a cidade que você mora. Mas se você é alguém diferente, que tem pensamentos bons, que tem o espírito de fiscalizar, de apurar, é justo com as suas colocações, independente se você for aliado do executivo ou não, mas que você saberá o momento certo de aprovar ou reprovar alguma ideia que venha acrescentar ou que não venha acrescentar nada, mas que você seja imparcial e justo com o povo do qual você está representando. Bom, atualmente, como eu disse, tem 29 partidos e tudo indica que nas próximas eleições vai se repetir o mesmo quadro de 2021. Infelizmente, o Brasil não muda essa visão. Ainda vai continuar isso daí. Ainda no dia a dia, conversando com várias pessoas, ainda há aquele debate de candidato A ou B. A disputa na esfera federal, nacional, no caso de presidente, se reflete na cadeia abaixo. E isso elege aí representantes tanto da Câmara, do Senado e também os executivos de cada estado. Isso não é bom, senhores. Se a gente parar para analisar sem paixões, sem idolatria e analisar os dois candidatos ali, ambos já tiveram suas oportunidades e não acrescentaram muita coisa. Tiveram a sua relevância, tiveram a sua oportunidade de fazer história, tiveram, mas é hora de uma renovação. E se a gente ficar muito focado nessa disputa, o Brasil para no tempo, por causa de uma disputa entre dois nomes que poderia muito bem aguardar a definição de outras pessoas para ter também essa oportunidade. Eu não estou chorando aqui como se estivesse me vitimizando, querendo caridade de algum partido, pelo contrário. É uma coisa que eu nunca vou pedir e nem vou precisar me rebaixar a tanto. Eu não me preparei tantos anos assim para simplesmente chegar aqui e me ajoelhar perante um partido pedindo por uma chance. Isso não vai acontecer. O meu papel aqui nesse canal é falar para você, povo capixaba. Eu me preparei a vida toda. Eu estou pronto. Quero servi-los. Mas agora não depende mais de mim. Infelizmente tem uma barreira aí entre o que eu tenho de projeto, o que eu posso contribuir para o povo capixaba e o que os partidos políticos podem ou não dar essa oportunidade. Repara aí nas listas dos nomes que representam o estado do Espírito Santo e você verá que não há uma renovação nos últimos 20 anos. Pode vir em qualquer esfera, na Câmara, no Executivo Municipal, no Executivo Estadual, no Senado, na Câmara Federal, vão ser os mesmos nomes, não vão mudar. Então, agora vai de cada um. Eu não posso impor que eu vou disputar, eu não tenho esse poder e nem tenho essa vontade. Eu simplesmente estou me colocando aqui à disposição para servir o povo capixaba, com as minhas ideias, meus projetos e com o que eu penso ser o melhor para o povo. Bom, é claro que eu não posso estar me apresentando como um candidato, isso não é verdade, eu não sou filiado a partido, por enquanto eu só quero compartilhar algumas ideias
e até já convido as universidades, as faculdades particulares aqui do estado do Espírito Santo, qualquer turma, tá? Vou fazer um convite para qualquer turma. Vocês, as mentes pensantes aqui do estado do Espírito Santo, precisam ser mais atuantes. Essa é a minha crítica construtiva a todas as faculdades e universidades do estado do Espírito Santo. Eu vejo muitas eleições se passando aqui e vocês não são tão presentes assim, atuantes em questão de sabatinar os candidatos, levar algumas dúvidas pertinentes à área de estudo de vocês, para que esclarecesse e para avaliar se tem algum potencial. Eu lembro que em 2021 também eu entrei em contato com o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS, não vou citar o nome aqui, e deixei bem claro o meu interesse de participar lá e apresentar minhas ideias para ser sabatinado, para ser avaliado pelos os estudantes lá, mas infelizmente, é claro, Cristiano Siqueira de Souza não tem nome, não tem prestígio, não é nada, ninguém no meio da política, e é claro que eu recebi um não como resposta. Mas independente do Cristiano ter ido ou não, é interessante que haja esse interesse dos estudantes, das mentes pensantes da iniciativa privada e também da Universidade Federal. Eu vejo muito em época eleitoral aqui na esfera presidencial do Brasil no caso, né? Muitos candidatos viajam para os Estados Unidos e vão lá fazer palestras, entrevistas e apresentar ali alguma coisa, as ideias e projetos na Universidade de Harvard. É engraçado, né? Vai lá fora, mas não faz a mesma coisa aqui no Brasil. Quando faz é só na esfera federal. É interessante que o governo, quando os candidatos ao governo do estado, principalmente aqui no tocante ao estado do Espírito Santo, façam isso, se coloca à disposição. Vai lá, senta perante os alunos ali de medicina, de direito, de engenharia, de arquitetura, de urbanismo, de todos os campos, literatura, cultura, história. Se apresenta e coloca ali em prática as suas ideias, porque é muito fácil você pegar o dinheiro do fundo eleitoral, pagar um marqueteiro para escrever o que você vai dizer, colocar ali, fantasiar tudo como se o Espírito Santo tivesse a mil maravilhas, tudo funcionando, e passar 15 minutos de horário eleitoral simplesmente cantando musiquinha, sorrindo, dando tchau, abraçando criança, subindo favela. É fácil fazer isso. Agora eu quero ver você sentar 15 minutos e debater com mentes pensantes, e eu me coloco à disposição. Eu não tive a oportunidade até que tive de fazer uma faculdade, mas eu não segui à frente, eu priorizei outras coisas na minha vida. Mas mesmo não tendo o nível superior, eu me coloco à disposição. As ideias são polêmicas, em nenhum momento aqui eu falei que as minhas ideias são simples, que são fáceis, não falei isso, pelo contrário, eu falei são novas, polêmicas, difíceis, mas que podem dar grandes resultados ao estado do Espírito Santo. Só que para isso precisa de coragem, precisa de muita coragem, e uma palavra que se sobressai a qualquer coisa, inclusive a coragem: credibilidade. E essa credibilidade eu vou me apresentar para vocês. Eu acredito sim, eu não vou nem dizer que eu acho, eu tenho certeza que eu acredito e que eu terei credibilidade para fazer com que essas ideias sigam adiante. Independente se eu venha concorrer ou não, que vai depender agora não somente de mim, mas de outros partidos, eu coloco todas as ideias à disposição, eu dou todas elas, porque eu sei que se elas forem colocadas em práticas, o Estado do Espírito Santo sai ganhando, e se o Estado do Espírito Santo sai ganhando, eu e minha família também sairemos ganhando. Esse é o papel do cidadão. Como eu disse no outro vídeo, não lembro qual foi, mas está na rolagem embaixo aí, eu não busco poder, eu busco só uma oportunidade de fazer algo diferente. Então, esse vídeo é um pouquinho mais curto, só para explicar para vocês que nem sempre, quando eu escuto as pessoas falando assim, o Cristiano está se expondo, está se ridicularizando, ele nem é candidato, nem é filiado em um partido e fica lá se mostrando. Não, infelizmente eu não estou me mostrando, eu estou apenas conversando com as pessoas e falando que há novas ideias que podem ser colocadas em prática, que podem trazer grandes resultados ao Estado do Espírito Santo. Mas para isso precisa de coragem e, acima de tudo, de credibilidade. Credibilidade, os atuais parlamentares e também executivos do Estado. Quanto mais tempo vocês ficam sentados na cadeira do poder, menos credibilidade vocês têm, porque chega um determinado ponto da vida que vocês não têm mais nada a acrescentar, e aí se começa a inventar moda, coisas que não vão ter impacto nenhum na sociedade, mas vocês precisam fazer cada dia mais coisa para mostrar serviço.
Um exemplo disso, eu gosto de citar sempre a Assembleia Legislativa. Se vocês tiverem a curiosidade de baixar a Lei Orgânica do Estado do Espírito Santo, esse é um documento oficial, é como se fosse uma Constituição, mas no âmbito estadual. Você vai ver ali em vários tópicos, leis, diretrizes e uma série de outras coisas definindo ali a questão do território estadual. Se os nossos parlamentares realmente quisessem fazer um trabalho diferente, deveria focar e ver se aquilo realmente está sendo cumprido e fiscalizado. Mas não, eles ficam cada dia inventando mais coisas simbólicas que não vão trazer nada de diferente de impacto para o Estado do Espírito Santo. Mas é aquilo. Quando alguém senta na cadeira por 10, 15, 20, 30 anos, que é o caso que tem a Assembleia Legislativa, pessoas que já estão ali quase a vida toda, não tem muito o que acrescentar. E aí vive daquilo ali. É claro que eles vão estar em evidência, tem a máquina pública trabalhando para eles, em época eleitoral eles já têm uma história, já participaram de várias inaugurações de obras, alguma coisa assim, são coligados com um partido ligado ao executivo, então tem mais privilégios, tem mais verbas para fazer seus trabalhos, e aí fica muito difícil de alguém de fora entrar, porque eles já estão ali dentro. Já tem mídia social, já tem toda uma equipe, já tem todo um aparato, já tem toda uma história, já tem todo um financeiro ali envolvido, mas infelizmente isso atrapalha a democracia. Se você parar para pensar, o Estado do Espírito Santo tem quase, se não tiver isso já, uns 4 milhões de habitantes. Vamos analisar um pouquinho. Será que 4 milhões de habitantes a gente vai continuar dependendo só dos atuais deputados estaduais do Estado do Espírito Santo? Será que a gente vai continuar por 10, 20, 30, mais 50 anos dependendo só dos nomes que já ocuparam a cadeira do governo do Estado? Vão ficar só revezando entre um e outro, e talvez um terceiro, mas também esse terceiro que já é bem tradicional, que a gente não tem muito o que esperar, porque já conhece e vai ser sempre aquela mesma coisa. Então, é isso que eu penso. Essa é a pergunta. Até quando a gente vai ficar sempre colocando os mesmos e esperando resultado diferente? Mas eu sei que essa frase também é muito vazia, muito colocada aí no dia a dia, e perdeu um pouco de valor, porque se tornou comum. Mas a gente não pode desacreditar na democracia. E também não podemos acreditar que não há mais ninguém com uma ideia nova, inovadora. Mas que é novo, pode-se correr alguns riscos e sim. Não espere que eu venha aqui nessa live dizendo que eu estou apresentando projetos que não haverão riscos. Haverá sim, ou melhor, haverão muitos riscos. Mas bem mais do que os riscos, eu estou garantindo que haverão ainda mais perspectiva de crescimento, de resultados positivos em todos os campos aqui do Estado do Espírito Santo, e uma mudança muito representativa na questão da cultura, na questão da qualidade de vida, na questão de prestígio nacional, na questão de credibilidade do Estado do Espírito Santo. Eu vejo aí algumas matérias dizendo que o Estado está no azul, que é o Estado que cumpre com as suas obrigações. Senhores, um alerta. Isto é bonito de se ouvir, só que lembra-se, isso não está sendo feito somente com dinheiro, com uma boa gestão do orçamento do Estado. Isso está sendo feito porque ainda está jorrando dinheiro de royalties, um dinheiro que é provisório, um dinheiro que, se a gente não aprender a reinvestir e diversificar nossa economia, dentro de alguns anos vai ser complicado. Quando eu vejo aí algum setor do serviço público solicitando aumento, e muitas das vezes o líder estadual, o governador atual, atende às demandas, tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade de ambas as partes. É claro que a valorização do funcionalismo público é crucial. Um profissional valorizado, ele tende a produzir mais, nós sabemos disso, todos nós somos CLT, ou já fomos um dia, a gente sabe o quanto que é importante a valorização, mas também temos que pensar na responsabilidade. O executivo, o governador, que seja, ele só vai ficar ali por 4 anos, senhores. A história do Espírito Santo vai continuar. Então, responsabilidade. Então, lembra-se, está acontecendo as coisas positivas ainda porque temos uma verba vindo extra. É como se todos os anos o Espírito Santo recebesse um 13º.
no orçamento, que é essa ajuda ali dos royalties do petróleo. Mas isso não está sendo bem utilizado, na minha opinião. E esse dinheiro, para a mente de um executivo, deveria estar ali, que esse dinheiro não existe, a não ser para reinvestir e diversificar a economia, para potencializar o ganho para a sociedade capixaba através daquele dinheiro, e não simplesmente fazer alguns trabalhos esporádicos e questão de populismo sem grande relevância na mudança do atual quadro do Estado do Espírito Santo. Eu bato nessa tecla porque esse recurso tem que ser melhor utilizado. Voltando a falar das universidades e as faculdades da iniciativa privada, pensa com carinho na possibilidade, entre em contato com os diretores, com os reitores, com os representantes das universidades e faculdades aí, e ver a possibilidade de vocês se unirem e fazer um colegiado único ali para sabatinar a todos os candidatos. E quem sabe um dia eu poderia ter essa honra de ser testado por todos vocês. E vocês têm duas funções fazendo isso. Uma, além de testar, é claro, caso teste e vocês vejam que a pessoa não está preparada, vocês deveriam ter o compromisso de alertar a sociedade capixaba para não apoiar esse risco. E do contrário também, quando vocês sabatinam, fazem as perguntas e tem as respostas e tem um embasamento que pode dar resultado de acordo com o conhecimento técnico de vocês, vocês deveriam também fazer esse trabalho também e divulgar. Não pedir voto e apoio para o candidato A ou B, que não compete a vocês. Mas vocês sim podem falar assim, não, as ideias são boas. É interessante que viabilize, sim, que tenha oportunidade de participar do pleito eleitoral. Se vai ganhar ou não depende de A ou B, depende da democracia. Mas é importante que as pessoas tenham oportunidade de, ao menos, colocar as suas ideias. Chega a ser ridículo, no Brasil que se diz democrático, uma pessoa igual a mim, tendo que abrir um canal no YouTube para falar das suas ideias, porque não tem, dentre os 29 partidos políticos atual no Brasil, não tem um que abre as portas e fala assim, não, vamos te ouvir, vamos ver se isso aí é aplicável ou não, é interessante ou não, vamos ver o que dá para fazer. Então, é isso que eu queria contribuir nesse vídeo, e espero mesmo que essa realidade do Brasil mude. Que nas próximas eleições, quando vier alguém novo, com novas ideias, que não venha aquela pergunta chave. Na eleição passada, você votou no candidato A ou no candidato B? Isso é ridículo. Isso chega a ser baixo, medíocre, sujo, ruim. Então não. A pessoa tem a ficha limpa? Está apto a concorrer? Tem boas ideias? É uma ideia inovadora? Vocês têm alguém melhor do que ele, mais preparado que ele? Se sim, ok, segue com esse nome. Se não tem, faça o seu papel de partido e faça aquilo que vocês pleitearam junto ao TSE, quando vocês quiseram fundar o partido, dizendo que vocês não tinham muita semelhança com os partidos que ali estavam. Então demonstre isso e não faça o que vocês estão fazendo. Vocês têm a independência de vocês, mas quando chega no período eleitoral, os 29 partidos se transformam só em 2, 3 ou 4. Isso não pode acontecer. Ok? Se tiver alguém mais preparado, ok, apoie e lance ele nos seus respectivos partidos. Mas se vocês não têm, dê oportunidade, pelo menos de pessoas iguais a mim e outros bem mais preparados que eu, de ser ouvido. E quem sabe um dia ter a chance de concorrer ao pleito eleitoral aqui no estado do Espírito Santo. Espero ter contribuído com todos. O meu nome é Cristiano Siqueira de Souza, sou filho de Jair Tomás e estou aqui para servir o povo capixaba. Obrigado. Então junte-se a nós, vamos juntos refletir. Cristiano e arte, onde a verdade vai emergir. Aqui é o lugar para o líder que quer entender tudo que acontece, tudo que faz viver.